Boa noite. Boa noite. Marlon, boa noite. Tudo bem, Mainardi? Tudo na paz? Seja bem-vindo. Então, conta para nós, o que você está fazendo aqui? Vamos inaugurar o primeiro podcast. Que orgulho, o primeiro podcast da Igreja na Casa. Abençoado, oh glória. E você está em Curitiba há quanto tempo? Como é que está esses últimos dias da tua vida? Como é que está? Então, há um mês, né? Eu tô aqui em Curitiba, dando uma pausa e resolvendo questão de visto, de documentação, para voltar para missão, para voltar para o campo missionário. E você veio da onde? Aonde você estava? A última vez agora eu estava na Albânia, passei 2 meses lá na Albânia, e Itália, Inglaterra, Alemanha, passei os últimos 1 ano e meio aí no continente europeu. Que bênção, hein? Da onde você foi para aonde foi a tua origem? Como é teu início nessa caminhada, nesse ID? Então eu sou daqui de Curitiba mesmo, mas ainda na adolescência mudei para Araucária, né, na região metropolitana, e lá eu me converti, tive um encontro com Jesus, Deus mudou a minha história, e logo na adolescência já comecei a pregar o evangelho, e com 17 para 18 anos, pregando nas ruas, ali em Araucária, juntamente ao pastor Laildon, nós começamos a comunidade terapêutica Kadosh, né, a casa de recuperação ali em Araucária, e foi a minha primeira experiência missionária, né, indo morar lá na casa de recuperação, servindo, pregando para os meninos. Fiquei 5 meses ali morando como missionário na casa de recuperação Kadosh. Você foi missionário nas Kadosh. E o que te levou a ir para esse início na Kadosh? O que te levou lá? Bom, eu me apaixonei por Jesus, pela palavra de Deus, e lendo o Evangelho eu entendi que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Jesus ele nos deixa nas suas últimas palavras em Mateus 28, ali a partir do versículo 18 ao 20, que nós somos chamados para ir e pregar o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo que ele nos ensinou. Sim. E ele estaria conosco até o fim dos dias. Então, recebendo essa palavra, lendo em Mateus de que o evangelho vai ser pregado a todas as nações e então virá o fim, eu entendi a importância. Eu preciso falar desse Jesus, eu preciso anunciar o evangelho. E eu comecei pregando na minha realidade local. Antes de Deus me levar para as nações, hoje eu já viajei em mais de 15 países, Deus começou a me usar ali na minha escola, com os amigos do futebol, e para as pessoas em situação de rua ali de Araucária, né? Pregando nas praças, nas ruas ali da cidade. Que benção. A gente tem estado algum tempo junto, né? Estou fazendo essas perguntas porque eu já me questionei muito questão de missionário, né? Sim. Então, em poucas palavras, assim, o que é missões? Para que quem estiver nos ouvindo possa entender o que é missões. Eu vou responder com uma frase de um pregador chamado Charles Spurgeon, que foi um pregador britânico, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele tem uma frase assim: todo cristão ou é um missionário ou é um campo missionário. Então todos nós somos chamados para de alguma forma cooperar na missão, porque a missão não é minha, a missão é dele, a missão é do Senhor. Então todos nós somos chamados para fazer parte da missão. Você tem convicção disso, que esse é para você. Missão é para você. Você tem convicção disso? Sim, tenho convicção. E eu acredito que assim, nós falamos em missões de que missões só existem porque Deus não é adorado em todos os lugares. Missão não é um fim em si mesmo. Missão não é um fim em si mesmo. Missões vai acabar. Um dia as missões vão acabar. Mas a adoração a Deus não vai. Que benção. Então, nós fazemos missões porque ainda existem povos, lugares, pessoas que não estão adorando a Deus. Então, as missões existem para levar o evangelho e fazer com que as pessoas conheçam o Deus vivo, o Deus verdadeiro e passem a adorar a Jesus Cristo. E por que a Europa? Olha, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Você iniciou um trabalho missionário nas ruas em Araucária, indo numa instituição de recuperação e daqui a pouco, puf, Europa? Europa. Como você foi para lá, rapaz? Tá bom. Fala, menino. Ainda quando eu estava na casa de recuperação, né, eu estava estudando sobre
quais países no mundo mais sofrem com a dependência química? Em primeiro lugar é os Estados Unidos, em segundo o Brasil e em terceiro é o Reino Unido. E desde 2022, quando eu comecei a minha jornada ali na Casa de Recuperação como missionário, eu passei a orar pelo Reino Unido e pela Inglaterra em específico. Mas eu nunca tive assim, o desejo de sair do Brasil. Eu não sou um missionário, alguém que mora fora, que está fugindo do nosso país. Eu amo o Brasil e se Deus me pedisse para ficar, eu ficaria tranquilamente. Até estou indo com um pouco de dor no coração. Eu sei disso, depois nós vamos abordar essa questão. Mas, quando eu fui fazer a minha primeira escola de missões, de treinamento missionário em 2023, lá na Jocum de Botucatu... 2023. 2023 eu fiz a minha escola de missões. Eu entendi que para fazer missões eu precisava aprender inglês. Porque para ir para um outro país você precisa se capacitar, você precisa ser... E a língua é algo importante. Eu entendi assim, o evangelho é a mensagem mais importante do mundo, não é verdade? Perfeito. E qual é a língua mais falada? O inglês. O inglês. Eu não falava inglês até 2023. Então eu falei, bom, preciso aprender inglês. Depois dessa escola, que eu terminei em dezembro de 23, apareceu a oportunidade para que eu pudesse ir para a Inglaterra, na base missionária da Jocum, Sim. passar 3 meses lá aprendendo inglês. E aí juntou também com a parte de fazer missões lá. Eu fui, aprendi inglês, mas também fiz missões no Reino Unido, na Inglaterra, e aí lá eu vi a necessidade. Aí eu respondo a pergunta que você falou. Vou ter que fazer uma parte aí, porque é uma das coisas que me chama muito a atenção. Você disse que em 2023, tal, começou em Botucatu, depois Reino Unido. Sim, É sim, isso? Isso, Você foi para lá para aprender inglês. exato. O que você sabia o inglês ou o básico ou nada? Não sabia nada do inglês, E nada. outra coisa, 2 meses lá, você já estava pregando inglês nas igrejas? Sim, com 6 semanas, né? Não dá nem 2 meses, né? Com 6 semanas eu tenho vídeo, eu já estava conseguindo pregar, contar o meu testemunho, acho que pregando 15, 20 minutos, e mais tarde ali pregando 40, 50 minutos, totalmente em inglês. Porque Deus me deu uma graça, mas também teve muito esforço, muita dedicação, porque eu realmente queria aprender aquela língua, e graças a Deus hoje, né, estou falando inglês fluente. É algo, para mim, né? Eu tenho dificuldade com inglês. Por N razões, não é sobre mim que nós vamos falar, é sobre você e sobre o propósito de Deus na tua vida. Mas 2 meses está falando inglês assim, pregando, não falar o inglês, é pregar inglês para eu falar em línguas. É a bênção de Deus sobre a vida de todos nós para podermos falar em línguas. Amém. E entender. Bênção isso. E hoje eu dou aula de inglês, tá? Se alguém quiser depois me procura, eu vou deixar o meu link aí. Quem quiser aprender aula de inglês comigo, eu tô dando aula também. Olha só, quando o propósito de Deus realmente desperta e você luta e busca. 2 meses aprendeu inglês, pregou inglês e hoje, com 2023, 3 anos, você já... Foi 24 que você foi, né? Foi 24, faz 24 2 anos. 2 anos. Já está dando aula de inglês. Dou aula de inglês. Quem são teus alunos de inglês? Eu tenho alguns alunos que fazem parte da Sent School, é a nossa escola, né? A gente também é uma escola de idiomas do meu amigo André, ele dá aula de italiano. Então procura lá uma escola de inglês, uma escola de línguas cristã, né? Confessional, então é para preparar realmente cristãos. Você quer aprender inglês com a Bíblia, e não só inglês, se você quer ir para a Itália, também ensinamos italiano, procura lá Sent School. Que legal. Então tá. E as tuas aulas são online? Sim, totalmente online, você só acessa o seu computador, tem gente que faz pelo celular mesmo, consegue ter aula de inglês com a gente. Que legal, que Deus te abençoe. Amém. Que tenha mais alunos. E uma preocupação, já conversamos sobre isso, mas é para que o pessoal possa entender também. E eu tenho dificuldade às vezes. A questão do sustento. Ou melhor, vou até fazer... Você disse que você começou mesmo com 17 anos, né? 17 anos, Quanto tempo você está nesse ministério? Que idade você está? Bom, estou completando 22. Quando? Daqui a 3 dias. Oh, benção. Quantos anos? 22. 22. Nessa caminhada toda, como é que você se sustenta nesse período? Como é que é isso?
Inclusive, tem uma questão de moeda, né? Você foi para a Europa. Eu vivo em euro. Em euro. É. Nossa, vivendo aqui, a gente tem as nossas dificuldades. Quem programa viagens e tal sabe o custo, né, de um câmbio. Mas como é o teu sustento com essas despesas em euros? Meu Deus. É Por milagre, Deus. milagre do missionário, né? Milagre do missionário. Eu vejo a bondade de Deus, eu creio na palavra de que, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Né? Tem inúmeras palavras de que diz que o trabalhador é digno do seu salário. E muitas pessoas, né, em missões vão dizer, não, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi o maior missionário da história da igreja, em certo período ele construiu tendas, ele foi um construtor de tendas, ele passou ali 2 anos trabalhando, mas não foi durante todo o período do seu ministério. A maior parte do ministério de Paulo, né, e a gente vê isso nas cartas, ele agradecendo as igrejas que mandavam ofertas, porque teve períodos que Paulo estava preso. Como ele se sustentava? Como ele conseguia mandar cartas? Cartas eram caras para serem enviadas, através dos recursos que a igreja mandava. Então, hoje eu tenho algumas tendas, uma delas é a aula de inglês. Eu também tenho uma marca cristã chamada Outside Mission, nós já lançamos uma coleção de roupas que abençoou muito para que eu pudesse ir lá para o Reino Unido na segunda vez que eu fui, para tirar o meu visto. E eu também vendo alguns livros, tenho parceria com a editora Betânia, mas além dessas tendas, elas são somente uma parte dos meus recursos. Perfeito. A maior parte vem de pessoas que têm um coração na obra de Deus, que não estão apegadas ao dinheiro e que entendem que é necessário ofertar na obra missionária. Então, muitas pessoas semeiam na minha vida de forma financeira, semeiam e estão comigo já há alguns anos, semeando mensalmente ofertas que me sustentam no campo. O viver desta maneira, que na realidade são ofertas, né? Sim. Disposição. Sim. E o ministério é esse mesmo, né? Tem gente que não é missionário, mas se dedica também para missões. Claro. É uma maneira de suprir a necessidade dos missionários. É a diferença de... Eu disse que todos são missionários, mas existem pessoas vocacionadas para o ministério em tempo integral. Então tem pessoas... Você que é um advogado, você, nosso pastor que é médico, né, você tem as suas empresas que você atende, você é um missionário naquela empresa, o pastor é um médico no trabalho dele, você que é professor. Onde você está, você é um missionário na sua área de trabalho. Mas existem pessoas vocacionadas, chamadas para estar em missões em tempo integral. Perfeito. Então eu trabalho com o ministério integralmente. A minha vida é servir igrejas, pregar o evangelho, treinar o corpo de Cristo. Eu estou em missões integralmente. Meu dia, minha jornada de trabalho é fazendo a obra. Então eu vou te perguntar, e como que você se sente? A questão é essa, como homem, até como um rapaz, né? Você está dizendo que vai fazer 22 anos, normalmente um homem, um rapaz com 22 anos está buscando se firmar no sustento através de um trabalho, através de alguma... Como que você enfrenta essa situação ou como que é a tua alma com relação a isso? Pô, eu não dependo... Todos nós, no trabalho, dependemos de Deus, seja qual for a atividade. Sim. Mas nessa situação eu vejo como mais delicado, porque o teu trabalho não é remunerado. É o sustento que vem de Deus. Como que você se sente nesta situação? Vou usar o que você acabou de usar na sua frase, confiando em Deus, porque não foi eu que me coloquei nessa situação, mas foi Ele que me chamou. E eu confio naquele que me chamou. E já são 4 anos que Ele tem me sustentado de forma milagrosa, não me falta nada. Tem testemunhos aqui que eu poderia passar 2 horas aqui desse podcast contando testemunhos financeiros. Então eu entendo que o meu patrão, mas não é meu patrão, é meu pai. O meu pai cuida de mim. Sustenta. O meu pai me sustenta. Então através dos outros irmãos. Exatamente. Então, e você está na paz com isso? Você tem tranquilidade? Eu sou muito tranquilo. E eu entendo, as pessoas perguntam, Marlon, você é jovem, como é que você vai casar? Como é que você vai comprar uma casa? Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. E eu conheço muitos anciãos, pessoas que já estão na obra há 50 anos, que Deus abençoou para que eles tivessem uma casa, para que eles tivessem um carro, para que eles criassem os filhos foram para a faculdade, vivendo dessa mesma forma, confiando de que Deus provê. Que benção. E conta uma coisa para nós aí. Qual a tua
o que mais marcante nesse período tua de viagem, a tua experiência ou a tua primeira viagem, o que mais marcou? Você disse que já visitou mais de Mais de 15 países. Nossa, quem sai num curto espaço de tempo, jovem, eu vou usar um termo que é dentro da realidade, um jovem desempregado conhecendo 15 países. O desempregado, entre aspas, é o respeito até ao trabalho. Mas é assim que a maioria do ser humano encara. É alguém que está desempregado. Porque até, vou fazer um parênteses aqui, assim, às vezes, pergunto, o que você faz? Não, eu sou pastor. Ah, você não trabalha? Sim. Então, essa é a relação e o que tem na cabeça da maioria das pessoas. Sim. Como que você vê isso? Eu vejo de uma forma sobrenatural, né? Isso mostra que é realmente Deus que me sustenta. E respondendo a sua pergunta do que eu vi, né? Eu acho que em cada país que eu fui, eu vi uma realidade diferente, né? Em cada país existe uma cultura, uma língua, mas, assim, o que mais me toca, o motivo de eu continuar fazendo o que eu faço, é ver que em outros países, em outras nações, existem pessoas que não estão adorando a Jesus e que estão abastadas, supridas e acham que não precisam de Deus. Então, o meu desejo é ver Deus sendo conhecido, o nome de Jesus sendo glorificado aonde quer que eu vá. Amém. E diga assim, tem durante esse período algum testemunho que você possa estar passando para nós como algo que ficou aquele ou aqueles que mais marcou na tua vida, nessa tua trajetória, nessa tua caminhada? Sim, eu acredito que o que até agora, né, um dos que mais marcantes foi no ano passado. Eu estava em Londres com mais 2 amigos, caminhando na rua, e um homem de mais ou menos uns 60 anos, ele veio na nossa direção e ele perguntou assim, que língua vocês estão falando? Eu vi que vocês estão falando uma língua estrangeira. E eu falei, nós estamos falando português, nós somos brasileiros. E aí esse meu amigo, ele muito ousado, ele falou, nós somos missionários, viemos do Brasil para fazer missões aqui nessa cidade e nós gostaríamos de orar por você. Ele tomou um susto, assim, ficou meio pensativo por alguns segundos, mas ele aceitou a oração. E aí o meu amigo falou, Marlon, ora aí. E eu fui orar por ele e fiz uma oração simples, mas naquela semana nós estávamos sendo encorajados a orar por cura pelas pessoas e a demonstrar sinais e maravilhas através do nome de Jesus. E o ministério de Jesus, ele ficou conhecido por conta das curas. Jesus, onde ele andava, pessoas eram curadas, os sinais aconteciam. E eu falei, eu preciso orar por cura. E eu perguntei, o senhor tem alguma dor física para que eu possa orar? E ele disse, olha, 14 meses atrás eu tive um AVC e praticamente o lado esquerdo do meu corpo todo foi afetado e eu perdi a visão praticamente completa desse olho, do olho esquerdo. E eu falei, eu acredito que Jesus tem poder para te curar. Eu coloquei a mão sobre ele, comecei a orar. E uma oração simples, declarando cura no nome de Jesus. Quando eu termino a oração, esse homem coloca a mão sobre o olho direito, ele começa a testar. Nossa. E ele começa assim, ó, uau, Jesus fez um milagre. Jesus fez um milagre, a minha esposa não vai acreditar, eu vou poder dirigir de novo. E ele começou a chorar, Maynard, no meio da rua, porque Jesus tinha curado aquele homem. Que bênção. Virou um culto, ele começou a adorar Jesus. Mais tarde nós descobrimos que esse homem, ele tinha vindo da Turquia, ele não era um seguidor de Jesus, ele era um muçulmano, e ele procurou a nossa liderança da base missionária da Jocum lá na Inglaterra para ser discipulado, para ouvir falar do amor de Jesus. Então, um testemunho muito forte, né, de que os sinais, as maravilhas continuam acontecendo para que Jesus seja conhecido nas nações. Que bênção. Nossa, isso é um testemunho bastante marcante, né? Porque a trajetória de Cristo foi de cura mesmo, né? E não importava, ele ia sempre em frente e tinha esta missão. Amém. Era um verdadeiro missionário, né? É legal. Tem mais algum testemunho assim que você possa marcante, mais alguma coisa? Sim. Tem um que aconteceu na Polônia, quando eu ainda estava aprendendo inglês. Eu fiz uma viagem para lá e nós fomos a uma escola pública ali da região de uma cidadezinha na Polônia, e eu tive a oportunidade de compartilhar a minha história. E quando eu estava compartilhando para todos os adolescentes ali do ensino médio daquela escola, tinha cerca de 100 adolescentes numa sala grande,
eu vi que na primeira fileira tinha um menino com a perna enfaixada e ele tinha quebrado a perna há mais ou menos uma semana. E não era uma igreja, era uma escola pública, onde a maioria ali não eram seguidores de Jesus. Sim. E eu falei assim, olha, eu vim aqui falar de Jesus e eu acredito em um Jesus que cura. Jesus fez muitos sinais quando ele veio à Terra e ele continua fazendo hoje. Então eu quero te convidar a ficar de pé e olhar o que Jesus vai fazer agora. E eu comecei a orar por aquele menino e eu orei pela perna dele. E eu falei assim, quando você for no médico novamente, o médico vai te falar que você está curado. Nós fomos embora, voltamos para a Inglaterra e depois eu recebo uma mensagem no meu celular de que aquele menino tinha ido ao médico e de forma sobrenatural, o médico não sabia como, a perna dele estava completamente restaurada, curada. Ele tirou o gesso e quando ele voltou para a escola, todos viram que ele tinha sido curado no nome de Jesus. Oh, glória. Muitos jovens, era uma cidade pequena, mais ou menos uns 10, 15 mil habitantes naquela região da Polônia. Eles foram para a igreja, a família desse menino se converteu. Então, assim, é um sinal, uma maravilha de que, quando eu imaginar que Deus ia me tirar daqui de Araucária, de Curitiba, para ir lá para Polônia, no leste europeu, num frio que estava, para ver Jesus sendo conhecido. É um milagre, coisas que somente Deus, né? E essa crença, né? Essa vontade, essa disposição que você tem, eu creio, é muito bacana mesmo. Você disse que retorna em seguida, você vai para onde? Agora Qual é o próximo passo? Agora eu estava morando na Inglaterra e agora eu estou me mudando para a Itália. E Deus me deu uma palavra sobre a nação italiana e eu acredito que nós vamos ver avivamento, o mover de Deus na nação italiana. Estou aprendendo italiano agora também, então vai ser uma bênção. Nós vamos trabalhar com o ministério de mobilização e evangelismo. Então nós vamos estar nas ruas da Itália, pregando o evangelho nas ruas e servindo as igrejas da Itália para que a igreja seja fortalecida, igrejas sejam plantadas e italianos se levantem para missões, né? Nós queremos ver realmente os cristãos italianos sendo levantados para pregar o evangelho com ousadia. Você falou agora cristãos italianos. Como é que está a crença lá na Itália? Porque é uma base, né, do cristianismo. Sim, né? sim. Como que está isso hoje lá? Como que você vê? Hoje a Itália ela é predominantemente católica, acredito que cerca de 80% a 90% da Itália é católica, mas somente 35% desse número são católicos que vão à igreja regularmente. Então são católicos nominais. E somente 1% da Itália é cristã evangélica. Então é um número muito pouco, assim, muito limitado de igrejas evangélicas e nós estamos orando realmente para que haja um avivamento e para que o evangelho seja pregado com ousadia e mais igrejas sejam plantadas lá na Itália. Então essa é a realidade da igreja italiana. Marlon, muito bacana, muito legal a gente ter essa oportunidade de estar aqui com você. Nós já tivemos, né, até esse tua estada desse mês que você teve aí, nós tivemos contato bastante até, saímos, né, visitando alguns lugares e me impressionou bastante. Fui tocado, sinceramente, né, você sabe, porque nós já conversamos sobre isso, né, fui tocado bastante porque nesse período curto de você estar aí, já temos gente na nossa casa, na Beth Lourim, que foi fruto desse teu trabalho, das bênçãos de Deus, da direção de Deus, e pessoas que estão ligadas a nós agora e com uma disposição tremenda de estar na casa e também servindo. Gente que veio com o coração disposto a servir. Amém. Então eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, essa convivência. Te abençoo. Amém. Te abençoo em nome de Jesus para que você tenha prosperidade em todas as áreas. Você fala, né, da dificuldade de, quero casar e como é que é? E o sustento disso, né? Mas eu te abençoo. Amém. Em nome de Jesus, para que você possa realmente formar a tua família e que sejam prósperos. Amém. Diante de Deus. Amém. E para encerrarmos, eu pedir para você dar um recado para o pessoal aí, o que eles estão... a tua mensagem para o pessoal que vai assistir essa podcast aí em outra oportunidade. Amém. Se apaixone por Jesus.
seja apaixonado por Jesus. Eu não quero ser conhecido por títulos, mas eu quero ser lembrado como um jovem, como um homem que ama Jesus e entende que Jesus é tudo que eu tenho. Então, que você tenha uma revelação do Evangelho de Jesus, de que Ele é tudo o que você precisa. E quando você entender quem é esse Jesus e o que Ele fez na sua vida, é impossível você não anunciar. É impossível você não falar do amor de Jesus quando você conhece quem Ele é. Então eu brinco que eu vim para esse tempo no Brasil de férias para descansar, mas ainda assim, né, tivemos alguns testemunhos de pessoas que foram salvas e que vieram para a igreja nesse 1 mês que eu fiquei aqui. Mas porque é impossível você caminhar com Deus e você não pregar o Evangelho. Então você que está nos ouvindo, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Que você falou com alguém do amor de Deus? Porque todos têm uma história. Se Jesus te salvou, se você é um crente em Cristo, você tem um testemunho para compartilhar e para falar do amor de Deus. Então, se apaixone por Ele, e é o lema da organização que eu faço parte, Maynard. Conhecer a Deus para torná-lo conhecido. Conheça a Deus e faça Ele conhecido aonde quer que você esteja. Muitos vêm para mim, né? Depois que eu prego, falo da minha história, eu também quero ser missionário, eu também quero viajar 15 países, também quero ir para as nações. E a minha resposta é sempre a mesma. Continue fazendo missões no seu local, na sua igreja, e Deus vai te dar a oportunidade de fazer isso, se for da vontade dele. Ok? Amém. Marlon, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Cristo vive. Cristo vive. Paz, bênção e alegria. Amém. Amém? Deus abençoe a todos.